Tem como você fazer um favor pra mim na humildade mesmo, na humildade mesmo, na humildade mesmo? Não, o bagulho é pelo certo, é pelo errado, não. Na humildade mesmo, na humildade mesmo, na humildade mesmo. Tem como você levar pra mim ali um fogão em Osasco? O que é ser humilde pra você? Antes de continuar o vídeo, eu gostaria que você pausasse, fosse nos comentários e digitasse o que você entende a respeito do que é ser humilde. E no fim do vídeo, após a reflexão que eu vou passar aqui pra vocês, vocês de maneira honesta comentassem o que vocês entendem, sua nova percepção a respeito disso. É recorrente a gente ouvir que tal pessoa é desumilde porque não fala com os pobres, porque tá fazendo uma viagem bacana, porque tá ganhando dinheiro. Mas o que de fato significa ser humilde? Tem a ver com dinheiro? Tem a ver com pobreza? Às vezes pode ter a ver com pobreza, mas não com mediocridade. E é isso que eu quero trazer nesse vídeo. Portuguesa. Oh, que da hora. Pra mim, a mediocridade e a prepotência é uma pobreza de alma, até mesmo para os pobres financeiros. Há quem diga que quem é pobre não comete esse tipo de... não sei como denominar agora, que é você se julgar ser uma pessoa maior do que o outro por conta, talvez, que você tem um tênis legal. Mas não, humildade se trata de algo além dessa questão material, tanto para pessoas ricas quanto para as pessoas pobres. Para pessoas com maior status social, riqueza financeira ou cargos de poder, os demais são vistos como pessoas indignas, inferiores, distantes, não importantes ou os servos destes. Um exemplo que eu posso citar foi quando eu trabalhei... O exemplo que eu posso citar foi quando eu trabalhei 2 anos no Mac e os líderes e os gerentes de lá com quem eu trabalhei, eles eram o exemplo vivo do que é a pobreza de espírito. Vai parar o carro aqui? Aqui é um bom lugar para gravar vídeo. Sábado das 6 às 13, né? Não é lugar pra parar aqui, né? Zona Azul, São Roque. Ó, tinha uma vaga ali. Outra aqui. O cara tá atrás de mim. Outra aqui. Ah, aqui. Tinha 2 vagas ali. O cara fica colado atrás da gente, mano. Caralho. Não consegue esperar. Vim em São Roque, não muda isso. Muito pra cima. A função de um líder é de servir. Jesus Cristo ele nos deixou esse ensinamento lavando os pés dos discípulos. Não adianta eu querer dizer que isso é algo totalmente da sociedade atual, porque não é. Isso é algo que está nas raízes do ser humano como um todo. É algo que o cristianismo denomina como pecado original, ou como descreve o filósofo Maquiavel, o ser humano ele é mau desde sua concepção. A meu ver, isso ocorreu ainda mais com aquilo que faz com que a gente se conecte com o mundo inteiro na palma de nossas mãos, que é o nosso celular. Fala pessoal, tô aqui, acabou de acabar a missa. Eu tava gravando um vídeo lá em São Roque, só que não deu pra terminar aquele vídeo. Daí pela segunda vez eu tive que vir aqui no mosteiro pra terminar esse vídeo de fazer, né? Eu tava falando sobre a origem da palavra humildade, o que isso significa, e eu vou terminar aqui no mosteiro. Humildade é a capacidade de se colocar em último lugar, é de compreender que você não é mais do que o outro, é reconhecer que não existe superioridade humana e que você é tão humano quanto um mendigo. É reconhecer que ser fluente em outro ou outros idiomas não te faz superior a um iletrado, mas apenas que você possui habilidades da qual ele ainda não possui.
Analfabeto pode saber construir uma casa sozinho, fazer a parte elétrica, encanamento, saber fazer artesanato, jardinagem, tudo. E mesmo assim, isso não faz um superior ao outro, apenas com qualidades diferentes. Eu falei, eu não quero vencer na vida, eu quero viver. Essa ideia de vencer na vida é um inferno. Coloca meus irmãos como meus adversários, meus inimigos. Não aceito isso. Eu não quero ser melhor do que ninguém, velho. Se eu for melhor do que você em alguma coisa, você é melhor do que eu em outra. Não existe um ser melhor do que o outro. É aquilo que eu falei, existem atitudes melhores do que atitudes. Ideias melhores do que ideias, mas pessoas melhores do que pessoas. Anterior a Cristo, humildade era um conceito da qual não existia. Foi Cristo quem criou esse conceito de humildade como uma virtude, quando no Sermão da Montanha ele proclamou que felizes os humildes de coração e de espírito, pois eles herdarão a terra. Vou deixar na descrição alguns links do Padre Paulo Ricardo comentando a respeito da humildade. Ele que é fluente em semântica grega e em latim, além de falar outros idiomas, e especialista também nas Sagradas Escrituras e no Catecismo da Igreja Católica. Ninguém melhor do que o próprio para falar a respeito disso. Vou deixar mais alguns links na descrição do vídeo, dentre eles um vídeo de um canal chamado Alpha Life, que se trata a respeito de desenvolvimento masculino. É do Matheus Copini, é um canal muito bom, apesar dele não ser um cristão como eu, mas ele tem um bom conteúdo a respeito do que ele fala, um vídeo falando sobre humildade. Eu vou deixar na descrição e também vou deixar o artigo falando a respeito da etimologia da palavra humildade. Não vai gastar 2 minutos para você ler e eu tenho certeza absoluta que vai compensar muito mais do que os próprios 40 minutos que você vai gastar no Facebook ou no Instagram depois que você terminar de assistir esse vídeo. Como a intenção do vídeo era eu fazer ele totalmente em São Roque, acabou não dando certo fazer isso porque eu acabei indo tarde para São Roque, eu não planejei direito, nem no mosteiro não deu para terminar porque fechou, né, e não deu tempo de gravar tudo. Então eu vou deixar essas cenas aqui de como foi lá, né, passando de carro por lá e tudo mais. E vou comentar a respeito, né? Tô começando agora o canal, tô gravando, então é uma coisa até para quem assiste e quiser começar a gravar também pro YouTube, você exige muito planejamento. A partir dos meus próximos vídeos eu vou começar a ter um maior planejamento, né? Para fazer os meus vídeos, fazer mais cedo, já tudo organizado, os horários, os locais onde eu vou gravar e tudo mais. É uma coisa que aconteceu lá que realmente mostrou que é humildade, que foi um senhor que eu acabei conhecendo lá chamado São Francisco. E a gente começa a ver como as coisas de Deus funcionam, as coincidências das coisas acontecerem, né? Eu estava com meu amigo, a gente voltando para casa porque acabou ficando tarde, e o carro do meu amigo ele acabou quebrando bem no meio da estrada, assim, bem no meio do nada, já estava bem escuro já, e quebrou no mesmo lugar que tinha um outro carro quebrado, né? Que era de um senhor que estava com a família dele, com a mulher, com a filha pequena e com a sogra, né? Então, para quem é homem sabe como que é difícil essa situação de você ter que cuidar das suas mulheres, né? As mulheres da sua vida. Eu não lembro se era a mãe dele ou se era a sogra dele, mas mesmo assim, né? Então o papel do homem ele é o de proteger a mulher, e ele estava numa situação de fragilidade. Estava com o carro quebrado no meio do nada, não sabia onde estava, no escuro, né? E mesmo assim ele veio e ajudou a gente, né? A gente não conseguiu ajudar ele. O pneu dele tinha estourado e tinha soltado, alguma coisa veio da marcha embaixo do carro, e ele conseguiu arrumar pra gente e não esperou nada em troca. O que aconteceu foi que a marcha do carro ele tinha soltado, né? Não estava passando a marcha do carro e alguma peça embaixo do carro não estava funcionando, ou possivelmente podia ter caído, né? Então o seu Francisco, que estava lá com o carro dele quebrado, ele foi de lá, e como era embaixo do carro, é uma coisa bem... quando você vê aquilo, é uma coisa que acaba mexendo com você, porque você vê a pessoa ela se pondo no chão para entrar debaixo do carro de uma pessoa enquanto dela tá quebrado. Isso é de uma humildade fora do comum. Isso é uma coisa muito legal quando você tem experiências, quando você viaja, porque quando você tem a sua vida diária, cotidiana, sempre no mesmo lugar, você sempre vai vivenciar sempre as mesmas coisas. Agora quando você sai, você viaja, você tá em outros lugares, você sempre tem novas experiências, porque você está em outros lugares com outras pessoas, acontecendo coisas diferentes que não acontecem
no lugar de sempre, na mesmice de sempre. Então isso foi uma experiência muito grandiosa para mim. Pessoal, tô aqui no mosteiro de novo. Semana passada não deu pra terminar de gravar o vídeo mais uma vez, e eu tô aqui hoje pra terminar de gravar o que ficou pendente, por isso que demorou pra sair o vídeo de hoje. Mas eu vou gravar o restante e postar ainda hoje. Continuando o vídeo, como me explicou a madre que me dá aula de catecismo, a humildade é a verdade, segundo a Santa Teresa d'Ávila. Você deve se perguntar, assim como eu me perguntei, o que humildade tem a ver com a verdade. Parece duas coisas distintas, mas não. Humus, no latim, significa terra, né? Que é a palavra da qual deu origem humildade. Humilis foi como Jesus criou esse conceito como uma virtude espiritual, que é humus é terra, é você ser da terra, você tá com os pés no chão, você tá com os pés na realidade. Ou seja, num conceito de que da mesma forma que eu vou morrer, você também vai morrer, né? Então, todos nós somos iguais perante a morte, basicamente é isso. Ser humilde é isso. O rico que acha que é o Deus do Olimpo, ele entender que da mesma forma que um pobre, ele também vai morrer. Mas isso também não serve só para dinheiro, para várias coisas. Tem pessoas pobres que também são desprovidas da virtude da humildade, né? Então, não só por uma questão de dinheiro, mas por uma questão de status, por uma questão do que a pessoa é, ou por diversos fatores. Coloquem nos comentários aquilo que vocês acham, porque eu não tô conseguindo pensar agora. Cheguei na conclusão de que humildade, ser a verdade, é você estar errado e você ser capaz de admitir que está errado. Porque você enxerga assim como o outro. Você pode estar certo, mas também você pode estar errado. Ser humildade é você estar com os pés no chão, tá com os pés na realidade. É da sua humanidade, de que também você pode errar, entende? Humilis, humildade, você ter a humildade como virtude de espírito, é você tratar o faxineiro da mesma forma que o empresário, sem você puxar saco de quem é socialmente superior a você. Pois a realidade social é algo intrinsecamente momentâneo. Você pode estar no topo e no mês seguinte, o ano seguinte, você cair. Só ver, por exemplo, o Valdomiro Santiago, que recentemente perdeu toda a fortuna dele. Saiu as notícias, não sei se vocês acompanharam. Diferentemente da realidade social, a realidade espiritual é algo que não só dentro do ser humano, mas algo que transcende o próprio ser humano, que é a eternidade. A mesma eternidade anterior à nossa existência e posterior à nossa morte. E essa existência é um parênteses do tempo em relação a isso. E na minha visão de mundo é disso que Jesus ele está se tratando no Sermão da Montanha. É sobre abandonar as tentações desse mundo momentâneo e abrirmos o nosso coração para as riquezas eternas. O grande problema que eu vejo em relação a isso é que as pessoas confundem o verdadeiro significado de que é humildade. Como não deu para terminar de gravar esse vídeo em São Roque, eu tinha ido vestido de uma maneira bem simples, né? Justamente para mostrar a diferença de simplicidade e de humildade, né? Eu vou colocar a foto de quando eu tava lá em São Roque, como é que eu tava. E justamente é isso que significa simplicidade. A pessoa pode sim andar bem vestida, usar um tênis da Nike e ainda assim ser humilde. Ser humilde é você não se julgar superior ou inferior a ninguém. É você olhar todos como iguais. Todos nós morreremos. Simplicidade é semelhante, mas não é o mesmo do que humildade. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. E lembre-se, ninguém é superior ou inferior a você. Somos todos iguais diante de Deus. Que o Senhor abençoe a você e a sua família.